Dando continuidade à história, A Morte Não é o Fim. Escrito por Assis Azevedo. Ditado pelo Espírito João Maria. Capítulo 5. Colônia Espiritual Luz Eterna. Dois amigos conversavam enquanto caminhavam entre os roseirais dos jardins da bela praça que enfeitava aquela colônia espiritual, tornando o clima leve e benéfico para vários espíritos que passeavam em franca recuperação. Tomás, meu querido irmão, eu não consigo me conformar com a desencarnação de tantos jovens por falta de uma educação voltada para o lado espiritual, pela qual fosse introduzido em suas consciências que Deus existe e que o mundo material é apenas um lugar onde reencarnamos com o objetivo de aumentar o nosso aprendizado. O espírito Tomás era um homem ainda jovem, muito simpático e com ar bonachão. Ele caminhava com as mãos dentro dos bolsos de uma túnica de cor azul, com detalhes brancos que vestia naquela ocasião. Voltando-se para sua interlocutora, ele respondeu: Juliana, nós temos acompanhado os esforços dos nossos dirigentes maiores no sentido de enviar ao mundo material vários irmãos com missões importantíssimas no campo da educação. Porém, não vamos nos esquecer de que as forças dos irmãos das trevas também se mobilizam visando a neutralizar as ações dos nossos missionários. Juliana era um espírito muito caridoso, que se preocupava bastante com os jovens encarnados. Ela retrucou: Tomás, nós conhecemos os esforços de nossos irmãos superiores, sob a orientação do Mestre Jesus. Tem enviado no sentido de que os nossos jovens possam ter uma educação esclarecedora a respeito dos malefícios que podem causar uma vida material afastada dos ensinamentos do Mestre e principalmente de Deus, o nosso Pai. Tomás parou, olhou para Juliana e perguntou: Juliana, qual a sua dúvida, especificamente? Se você realmente tem conhecimento disso? Seu comentário negativo a respeito desse assunto não procede. A moça respondeu: Muitos jovens desencarnam em decorrência de acidentes, suicídios, homicídios, overdose, situações provocadas por irresponsabilidades, falta de informações adequadas ou até mesmo por rebeldia. O que me pergunto é por que esses jovens desencarnam antes de conscientizarem-se de suas responsabilidades no mundo corporal. Juliana, você conhece muito bem o mecanismo da reencarnação. É somente através dela que os espíritos vão tentar alcançar o progresso espiritual. Alguns conseguem realizar as suas tarefas contidas nos programas de vida que escolheram, enquanto outros falham pelos motivos que você expôs. Outros irmãos reencarnam apenas para completar o tempo de vida que desperdiçaram em existências passadas. Juliana completou o raciocínio do amigo. Você quer dizer que alguns desses jovens aproveitam determinados acontecimentos fatídicos para desencarnar, cumprindo assim o tempo de existência que interromperam no pretérito? Não é mesmo, Tomás? Exatamente, minha querida amiga. Por isso, muitos irmãos desencarnam ainda adolescentes, independente da educação que receberam dos missionários do Senhor. Ambos ficaram em silêncio por alguns minutos. O rapaz meditou um pouco e, como se estivesse pedindo orientação a Deus, olhou para o lindo céu daquela colônia e continuou sua explicação. Todavia, minha querida amiga, isso não significa que todos os casos de desencarnação de indivíduo ainda em idade precoce estejam previstos nos seus programas de vida. E você sabe muito bem que o corpo é jovem, mas o espírito é velho. O que você quer dizer com isso?
que muitos espíritos encarnados voltam à pátria espiritual prematuramente, porque enveredaram por caminhos tortuosos, desobedecendo às leis de Deus. Nesses casos, os espíritos encarnados preferiram seguir a porta larga da perdição, entregando-se aos prazeres da matéria, o que acaba acarretando sua desencarnação antes do tempo. Juliana falou com ar tristonho. Você sabe por que eu toquei nesse assunto com você? Foi por causa do acidente ocorrido recentemente numa grande cidade da Terra, envolvendo 9 irmãos ainda jovens, em que desencarnaram todos, não é mesmo? Exatamente. Peço desculpas por abordar um assunto tão complexo. Juliana, diariamente há vários acidentes com vítimas fatais no planeta Terra. Estou falando especificamente desse acidente que envolveu irmãos oriundos dessa colônia. Você se recorda? Sim. O meu anexo está encontrando dificuldades em atendê-los. A maioria está sendo influenciada por espíritos maus. Haja visto muito deles fornecerem condições para isso, por ocasião da desencarnação, quando quase todos vibravam numa faixa muito baixa. Qual é o seu receio? Que não consigamos recuperá-los a tempo e trazê-los para a colônia, pois a maioria não dá a menor chance de nos aproximarmos. Tomás sorriu para a amiga e perguntou: Você está me pedindo ajuda? Juliana abraçou o rapaz e respondeu: Claro que eu estou pedindo sua ajuda. Você é o superior do 5º anexo, responsável pelos desencarnados subitamente. Tomás fitou a amiga, leu seus pensamentos e perguntou: O Albertinho desencarnou nesse acidente? Juliana abaixou a cabeça. Não precisava responder. Sei do cuidado que você dispensa a ele. Além disso, como supervisora do 4º anexo, responsável pelos jovens, você tem razão de estar preocupada, pois nossos superiores podem interpretar isso como uma falha do departamento responsável por essa tarefa. Tomás caminhou de cabeça baixa, depois parou e tornou a fitar a amiga Juliana. Notou, pelo aspecto do amigo, que ele queria falar algo, e manteve-se em silêncio, aguardando que ele se encorajasse a dizer o que desejava. Tomás pôs a mão no ombro de Juliana e, meio tímido, perguntou: Rosa Maria, também desencarnou nesse acidente? Juliana abriu um sorriso em seu rosto. Ela abraçou o amigo e respondeu cumprimentando-o. Meus parabéns! Nossa menina está voltando, depois de ter reencarnado para completar o tempo necessário de uma de suas encarnações passadas. Ela desencarnou porque havia chegado a hora certa, conforme as suas explicações anteriores. Juliana fitou o amigo e viu lágrimas em seus olhos. Ela o beijou com respeito e fraternidade e perguntou: Por que você está chorando? Ele imediatamente respondeu: Porque meu filho, que reencarnou como Joel, está sofrendo e foi um dos responsáveis pelo acidente. Juliana abraçou o amigo e ficou minutos em silêncio. Tomás reagiu e falou: Juliana, vamos tentar recuperar alguns desses jovens que foram preparados na colônia para reencarnar e vencer as dificuldades da matéria, e que, no entanto, falharam. Por onde começamos? Juliana ficou pensativa, mas logo respondeu: Você sabe que os pais deles se reúnem para discutir a respeito da vida após a morte. Tomás completou: Os jovens irmãos e amigos deles, encabeçados pela namorada de Paulinho, também se reunirão no apartamento dela a fim de trocar ideias sobre a imortalidade do espírito. Juliana ficou calada, como se estivesse se lembrando de algo. O que foi, Juliana? Por que você ficou quieta de repente?
É que eu me lembrei de um detalhe. Qual detalhe? Lembra-se de quando eles estavam se preparando para reencarnar? O que o Joel disse brincando para o Paulinho? Tomás pensou e respondeu: no momento sequer me recordo se eu estava presente nesse dia. Joel disse: se eu voltar antes do tempo, vou arrastá-lo comigo. Isso é possível? Pois Joel foi o causador da tragédia que envolveu o carro de Paulinho. Não acredito. Apesar de Deus nos dar o livre-arbítrio, Ele não deixa que o usemos contra aqueles que nada devem. Entendi. Então, vamos falar com os nossos superiores a fim de começarmos nosso trabalho antes que eles se envolvam ainda mais nas malhas do mal. Vamos participar das reuniões, tanto dos pais como dos jovens, para intuí-los a proceder de maneira correta e nos ajudar nessa operação? Ambos se encaminharam para o edifício que ficava no final de uma das alamedas que passava dentro de um belo bosque. Lembramos aos leitores que os jovens desencarnados na tragédia, antes de reencarnarem, eram conhecidos na colônia por outros nomes, mas para facilitar uma melhor compreensão, vamos denominá-los por seus nomes atuais, que também são fictícios. Tomás e Juliana conversaram com seus superiores e receberam autorização para proceder conforme planejado. Enquanto isso, na crosta terrestre, um grupo de espíritos desencarnados se reuniam. Joel, esfarrapado e ensanguentado, falava aos gritos com os companheiros, uma turma de viciados em bebidas, cigarros, drogas e outros barbitúricos. Joel e Roberto faziam parte daquela turma de malfeitores do além, tendo sido atraídos por eles em virtude das facilidades que lhes proporcionavam para manter os vícios que tinham antes de desencarnar. Eles haviam sido informados pelo chefe daquelas criaturas desequilibradas de que não estavam mais no mundo corporal e já estavam conformados com isso. Um pouco afastado dessa turma infeliz, os espíritos Tomás e Juliana observavam em silêncio. Tomás estava com os olhos cheios de lágrimas. Juliana abraçou o amigo sem nada dizer. Ela sabia que em encarnações passadas, Joel fora filho de Tomás, época em que ambos tinham pertencido à nobreza inglesa. Depois dessa reencarnação, eles estiveram juntos em outras oportunidades. Joel continuara trilhando sempre o caminho contrário aos ensinamentos do Cristo, ao passo que Tomás tivera um progresso espiritual significativo. Em princípio, a desencarnação de Joel e Roberto naquele acidente não fora planejado. Ambos tinham tarefas importantes a cumprir antes de voltar à pátria espiritual, porém, haviam enveredado por caminhos contrários aos previstos nos programas de vida elaborados por ocasião de sua encarnação. Diante dessa lamentável trajetória que vinham seguindo, e após vários apelos dos mensageiros do Senhor, os espíritos supervisores haviam decidido que ambos desencarnariam antes do previsto, aproveitando a oportunidade para servir de instrumento para que os demais jovens voltassem ao mundo invisível. Os jovens que haviam desencarnado naquele dia fatídico, à exceção de Joel e Roberto, tinham cumprido o tempo necessário à sua estada no mundo corporal, completando o tempo de vidas passadas, tendo em vista que todos haviam sido suicidas voluntários ou involuntários. Juliana rompeu o silêncio e perguntou: meu irmão Tomás, será que eles não tinham mesmo chance de recuperação no futuro? Infelizmente não. Eu mesmo intercedi várias vezes por eles,
para evitar esse desfecho, mas foi inútil. Então, por que os outros irmãos com defeitos gravíssimos conseguem chegar até o fim da vida? Porque a divindade aproveita os defeitos desses irmãos, espíritos ainda quase primitivos, para servir à lei de causa e efeito. O Criador permite que eles sirvam de mão para que essa lei seja cumprida. Quanto a Joel e Roberto, houve uma intercessão dos nossos superiores, para que eles retornassem, antes do previsto, ao mundo espiritual, com a finalidade de evitar uma maior complicação na situação deles. Então, o futuro deles seria comprometido? Exato. Todavia, como ambos tinham corações bondosos, e em existência passada muitos serviços prestados no bem, eles foram recolhidos para que, num futuro próximo, tentem novamente outra encarnação. Juliana colocou a mão no queixo e ficou meditando. Depois perguntou: Meu querido Tomás, não estou entendendo um pequeno detalhe que talvez você possa me explicar. Que detalhe é esse? Estou falando do livre-arbítrio. Ah, entendi. Tomás colocou a mão no ombro da amiga e falou pausadamente. O Senhor do Universo jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossos atos. Por isso existe a reencarnação, um dos princípios básicos da doutrina espírita, que foi elaborada pelos espíritos superiores sob a supervisão do Espírito da Verdade e codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec. A reencarnação, além dos seus vários objetivos, serve também como instrumento de reparação dos nossos atos infratores das leis de Deus. Isso é, ela é um presente do nosso Pai Maior. Tomás fez uma pequena pausa e continuou. Porém, minha querida amiga, o livre-arbítrio de uns não pode ser usado em prejuízo de criaturas que nada devem. Joel e Roberto conseguiram no passado progressos significativos, merecendo assim, por parte dos nossos irmãos superiores, o reconhecimento por alguma obra relevante aos olhos de Deus. Mas eles, em algum tempo futuro, terão que reparar os seus erros, pois ninguém é isento de seus débitos. Entendeu, querida? Sim, entendi. Segundo a sua explicação, nossos irmãos aumentariam suas dívidas, cometendo atos insanos contra criaturas que nada devem. Você acertou. Juliana, depois da explanação do amigo, ficou em silêncio, perguntando em seguida: Tomás, você já sabe como vamos ajudar esses jovens? Já. O caso mais difícil é de Joel e Roberto. Que estratégia adotaremos? Vamos assistir às reuniões dos parentes e amigos dos desencarnados e inspirar-lhes novas ideias através de suas mediunidades. Amanhã vai haver uma dessas reuniões na residência do Sr. Juliano, o pai de Diana e Clarice. No dia seguinte estavam presentes à reunião todas aquelas pessoas, acomodadas num belíssimo salão. Tomás e Juliana estavam presentes como haviam combinado. Eles escolheram um lugar discreto onde pudessem participar da reunião através do canal mediúnico de um dos presentes. Juliano saudou a todos e depois disse: Vamos dar prosseguimento às nossas conversas. Hoje tenho uma revelação a fazer. Cristina, uma das mais interessadas, perguntou: Que revelação é essa, Juliano? Juliano pegou na mão da esposa e contou o sonho que tivera com as filhas. Carmen então aproveitou a oportunidade para falar sobre o que sentira naquele mesmo dia. O grupo ficou em silêncio, como se todos tivessem medo de dizer o que sentiam. Juliana olhou para Tomás
e perguntou: o que você acha de aproveitarmos essa oportunidade? Vamos ouvir mais. Você está procurando um médium? Exatamente. Temos vários. Precisamos arranjar um que capte todas as sensações que o espírito desencarnado está sentindo. Tomás, é difícil encontrar esse tipo de médium, mas vamos observar um pouco mais. Está bem. Os participantes da reunião discutiam um sonho de Juliano e as sensações estranhas de Carme a respeito dos espíritos das filhas. Roberto pigarreou, tomou um pouco de água e pediu licença para falar. Contou então tudo o que sentira no dia em que não fora trabalhar por causa de uma suposta gripe que na verdade nem se confirmara nos dias subsequentes. Yolanda riu e disse: imagine um médico famoso como Roberto deixar de ir trabalhar por causa de um simples começo de gripe. Ele continuou rindo e completou sua ironia. Ele me disse depois que, após alguns minutos, todos os sintomas da tal gripe desapareceram. Marcondes perguntou: você sentiu a presença de alguém? Eu me lembro de que, no momento da febre e do frio, parecia que eu vi um vulto. Depois, Yolanda disse que provavelmente havia sido uma alucinação decorrente do meu estado febril. Você se lembra se, no momento em que lhe pareceu ver um vulto, você estava pensando em algo ou em alguém em específico? Sim, eu estava pensando no meu filho. Tomás olhou significativamente para a amiga e apontou para Roberto. Eis o nosso médium. Concordo. Vamos agir. Fique atenta para evitar que algum espírito leviano atrapalhe os nossos planos. Enquanto isso, irei me postar atrás do senhor Dr. Roberto para tentar estabelecer um contato com ele. Pode deixar. Tomás ficou atrás de Roberto e pôs a mão sobre a cabeça do médico. Roberto começou a se sentir um pouco estranho, embora estivesse bem. Marcondes perguntou: Roberto, a propósito do que aconteceu com você por ocasião desse suposto mal-estar que sentiu, será que foram as sensações negativas do seu filho, Roberto, que deve estar sofrendo as consequências da desencarnação súbita e que lhe passou esse mal-estar? Roberto ficou pensativo. Nesse momento, o espírito Tomás estabeleceu uma ponte de comunicação com o médico e, através dele, começou a falar com muito cuidado, dado que aquele pessoal era neófito no assunto. Talvez, afinal, se os ensinamentos dos espíritos que estão contidos na doutrina espírita tiverem lógica, nossos filhos estão vivos e apenas se despojaram do corpo físico que lhes serviu de casa nesta existência. No momento em que começou a responder à pergunta de Marcondes, o médico sentiu uma leveza e uma tranquilidade poucas vezes experimentadas. Tomás continuou a falar através da mediunidade de Roberto. Meus irmãos, talvez os espíritos não sintam as mesmas dores físicas que nós, encarnados, sentimos. Entretanto, se ao desencarnarmos ainda estivermos de alguma forma presos à matéria, sentiremos praticamente tudo, como se ainda possuíssemos nosso corpo material, porque continuaremos ligados a ele. Todos perceberam que havia algo estranho, dado que o médico nunca demonstrara ter grandes conhecimentos acerca do assunto. Sereno, Roberto continuou falando sobre a orientação de Tomás. Sou médico, estudioso da fisiologia, porém eu não conheço 1 centímetro além do que eu estudei até hoje. Atualmente eu estou começando a acreditar nessa doutrina, pois eu não acho possível que um homem tenha aprendido tudo sobre o ser humano. Como estudioso da vida, principalmente a humana, detenho-me em indagações que desconheço.
Tenho pensado muito no que a minha irmã Cristina falou no início dessa reunião. Ele respirou profundamente e completou: o homem tem uma inteligência. Será que essa inteligência morre com o corpo? E terminou seu comentário: que Jesus nos abençoe. Tomás se desligou de Roberto. O médico passou a mão no rosto e ficou a todos meio surpreso, permanecendo calado. Os presentes estavam silenciosos, como se tivessem visto algo inédito. Ninguém tinha coragem de falar. Tomás se colocou ao lado da amiga e perguntou: será que surtiu efeito o nosso primeiro trabalho? Tomás, você é um perito nesse assunto e não poderia ter sido melhor, porque suas elucidações foram claras, sem se estender muito, deixando que eles comecem a pensar com mais seriedade nas palavras do Dr. Roberto. Ao final da reunião, alguns amigos foram cumprimentar Roberto e Marcondes perguntou-lhe sorrindo: você está nos enganando, hein, seu maroto? Por que você está dizendo isso? Porque você falou como um verdadeiro professor no assunto? Quero falar com você, Roberto, com mais calma, comentou Cristina. Juliano, além de parabenizar Roberto, abraçou o amigo e disse emocionado: obrigado, doutor. Eu estou mais confiante e mais conformado com a situação, pois ouvimos as impressões sobre a vida após a morte da boca de um médico famoso, e agora eu começo a acreditar nessa doutrina. Diante do médico, Marijane se mantinha em silêncio, somente observando aquela criatura que, com poucas palavras, havia tirado tantas dúvidas. Ao despedir-se dele, Mari perguntou: doutor, o senhor é espírita? Não, minha filha. Rosa Maria é que era espírita. Pois eu quero lhe fazer um convite. Que convite? Nós, os jovens, parentes e amigos do pessoal que morreu no acidente, vamos nos reunir no sábado. Já sei. Você está me convidando para participar dessa reunião. Exatamente, doutor. Marijane, eu não sei nada a respeito desse assunto. Eu sei que falei algumas palavras, mas eu nem me recordo de quase nada. A moça sorriu e despediu-se perguntando: posso confirmar sua presença? O médico passou a mão na cabeça e respondeu: pode, mas não espere muito de mim. Marcondes é que estuda a doutrina espírita. Eu já o convidei também. A moça retirou-se. No caminho para casa, Yolanda perguntou sarcástica: Roberto, que palhaçada foi aquela? A que palhaçada você se refere? Aquela conversa fiada na reunião. Não me recordo de ter falado bobagens. Até recebi um convite para participar da reunião dos jovens amigos de nossos filhos. Continuo achando isso tudo uma palhaçada. Um médico conceituado falando aquelas bobagens, praticamente ridicularizando os autores das obras fisiológicas. Não me recordo de haver ridicularizado os autores conceituados sobre a fisiologia, pois se eu sou um médico, é porque eu acredito no meu estudo. Não é o que parece. Cuidado, Roberto, com esse pessoal espírita, essa gente é meio maluca. Querida, nem espírita eu sou. Nossa filha que era espírita. Enquanto isso, Cristina dirigia e ia pensando: Roberto deve saber de mais alguma coisa. Vou procurá-lo depois para conversarmos. Tenho certeza de que aquela explicação vinha de alguém muito esclarecido nesse assunto. Talvez algum espírito que estava presente à reunião, assim como vejo ocorrer nos romances espíritas que tenho lido. No quarto da residência de Marcondes, Ellen perguntou-lhe: Querido, o que você achou da resposta do Roberto à sua pergunta? Marcondes não respondeu. Ele estava justamente pensando na resposta do amigo. Ellen perguntou novamente: Querido,
Você está dormindo? Não. Então, por que não responde o que eu lhe perguntei? O que você perguntou, Ellen? O que você achou da resposta do Roberto à sua pergunta? Sinceramente, achei estranha a maneira como ele ficou e as palavras que empregou para fazer aquela pequena explanação. Eu também achei. E pela primeira vez eu senti que alguma coisa diferente aconteceu naquela reunião. Ambos ficaram calados. Marcondes pensou: Meu Deus, realmente, não somos nada nesse mundo criado por você. Sou um grande cardiologista, mas naquele momento em que Roberto falava, senti-me muito pequeno, pois os nossos conhecimentos são limitados e somente a você pertence a sabedoria total. Ellen começou a orar. Marcondes perguntou baixinho: Você está fazendo uma prece? Ela fez um gesto com a cabeça afirmativamente. O médico calou-se. Helena terminou a prece e acomodou-se para dormir, mas antes perguntou ao marido: Marcondes, você acredita que o nosso filho está vivo? Por favor, responda-me com sinceridade. O médico levantou-se e começou a andar pelo quarto. Em seguida voltou e sentou-se na cama. Depois de alguns segundos, respondeu com cautela: Acredito. Aliás, você sabe muito bem que sempre acreditei na existência de algo após a morte. A mulher abraçou o marido e o beijou, dizendo: Obrigada, querido. Fico feliz em saber que o nosso filho está vivo. Ellen, tenha cuidado. Como médicos, não podemos sair por aí falando de algo que a ciência ainda não conseguiu provar. Agora vamos dormir. Capítulo 6. Socorro espiritual. A tarde estava ensolarada. Era sábado. No apartamento de Marijane, encontravam-se vários jovens, uns rindo, outros calados, aguardando pelo início da reunião. Marijane cumprimentava os presentes e conferia numa relação se todos os convidados já haviam chegado. A reunião estava prevista para se iniciar às 17 horas. A anfitriã, após confirmar a presença de todos, pediu silêncio e falou: Amigos, antes de mais nada, agradeço a presença de todos. Hoje nós iremos trocar ideias gerais, abrangendo a tragédia na qual nossos entes queridos perderam a vida. Sabemos que eles não voltarão mais. Todavia, juntos, poderemos encontrar ânimo para seguir adiante. A moça analisou o semblante dos presentes para ver se suas palavras estavam surtindo efeito e continuou: Meus amigos, também temos um assunto extremamente delicado para tratar. Um dos presentes perguntou: Que assunto delicado é esse, Mari? Vamos falar sobre a vida após a morte. Isso é coisa de terreiro, retrucou a mesma pessoa. Que seja. Ninguém é obrigado a acreditar. Vamos apenas discorrer sobre esse assunto, pois há quem diga que somos imortais. Fez-se silêncio, momentaneamente. Depois de alguns minutos, houve um início de tumulto, com as pessoas falando todas ao mesmo tempo e ninguém se entendendo. Dr. Marcondes, que se encontrava presente, pediu com voz enérgica: Por favor, amigos, vamos conversar amigavelmente. A opinião de cada um será respeitada, mas é necessário que haja disciplina em nossa reunião, senão perderemos nosso tempo. A maioria dos presentes era composta por jovens. Após a observação do médico, todos ficaram quietos. Marijane assumiu novamente o controle da reunião e disse: A palavra está franqueada. O assunto é: será que existe vida após a morte? Num lugar discreto da sala do apartamento, Tomás e Juliana conversavam. Tomás, qual a sua estratégia? A mesma que usamos na reunião dos pais. Vamos procurar um médium, além do Dr. Roberto, preferencialmente um jovem,
para dar mais credibilidade à comunicação. Lúcia Maria pediu licença e falou: Amigos, vamos fazer uma prece. Esta reunião é muito séria e devemos pedir a Deus e a Jesus que nos protejam. Dr. Roberto perguntou: Posso fazer a prece? Todos consentiram. Tomás aproveitou o momento para intuir Roberto. O médico fez uma prece transmitindo em sua linguagem a mensagem do Espírito Tomás. Após a oração, o ambiente ficou sereno. Os jovens limitavam-se a tecer comentários sobre o acidente, lembrando a personalidade, os costumes e as brincadeiras de cada companheiro que havia desencarnado naquela tragédia. Lúcia Maria estava sendo observada por Tomás. Juliana perguntou: Você está examinando Lúcia insistentemente. Por acaso ela é capaz de servir como nossa intérprete? Estou observando o campo mental dela e percebo que Lúcia é uma médium, classificada por Allan Kardec na segunda parte do capítulo 16 de O Livro dos Médiuns, como médium especial para efeitos intelectuais. Quais as faculdades que mais se destacam nesse tipo de médium, Tomás? O espírito ficou calado, ainda examinando a moça, e depois se voltou para a amiga e respondeu: As mais ostensivas são vidência e audiência. Então, nossa irmã poderá nos dar uma ajuda bastante significativa para levarmos para a colônia espiritual os espíritos desencarnados naquele acidente. Ambos voltaram sua atenção à conversa do pessoal. Marijane pediu licença e perguntou: Pessoal, já falamos sobre a morte de nossos parentes e amigos. Agora falemos um pouco sobre a imortalidade do espírito. Será que existe mesmo vida após a morte do corpo físico? Como pensam os espíritas? Armando, que permanecia calado, pensando no irmão Paulinho, respondeu: Sou acadêmico de medicina, portanto suspeito para falar dessas coisas, mas, de qualquer forma, eu tenho uma opinião a respeito desse assunto. Uma moça que estava sempre sorrindo, sentada ao lado de um rapaz, ambos adolescentes, perguntou com ironia: E qual é a sua opinião? Será que você acredita que não vai morrer? Armando suspirou, fitou a moça e respondeu: Sara, creio em Deus, pois sem Ele não existiríamos. Se acredito em Deus, sou obrigada a crer também na imortalidade do espírito, pois onde estaria a lógica de acreditar num ser que não existe? Se somos seus filhos, penso que, consequentemente, somos, sim, imortais. Tomás rapidamente ficou atrás de Lúcia Maria, ligando-se a ela através do mecanismo da mediunidade. A jovem então falou inspirada por ele: Meus queridos amigos e irmãos, não se esqueçam das experiências ou testemunhos de muita gente que, de alguma maneira, sentiu, viu ou ouviu pessoas que nós chamamos de almas do outro mundo. Na própria Bíblia Sagrada, encontramos vários exemplos de pessoas que morreram e vieram se comunicar com os vivos. Vários profetas dão esse testemunho no livro sagrado dos cristãos. Martinho, o rapaz que estava sentado ao lado de Sara, falou sério: Lúcia, eu soube que você viu Paulinho, Edson e Manhoso no terraço de sua casa depois que eles morreram. É verdade. Sara perguntou: Como eles estavam? Numa situação muito precária. Todos estavam sujos de sangue, rindo, com os olhos vermelhos, como se fossem loucos. Alguns dos jovens se benzeram, outros ficaram nervosos. Tomás falou para Juliana: Chegou o momento de aproveitarmos os fluidos da maioria desses jovens para evocarmos os nossos pupilos. Será que vai dar certo? Não sei, Juliana. Vamos tentar, pois não podemos perder muito tempo sob pena de nossos protegidos perderem o contato conosco.
tornando mais difícil tanto sua recuperação como a possibilidade de levá-los para a colônia. Você sabe muito bem que uma residência familiar não é o lugar adequado para fazermos esse tipo de evocação. Sei disso, Juliana. O melhor lugar é uma casa espírita, mas não podemos perder uma oportunidade como esta. A moça concordou com a cabeça e depois perguntou: como você pensa em fazer a evocação? Usando os nossos intermediários, Roberto e Lúcia Maria. Vamos tentar. Tomás postou-se atrás de Roberto e, colocando sua mão em um lugar previamente estudado, falou através do médico: meus queridos irmãos, vamos nos manter em prece nesse momento e tentar estabelecer contato com os companheiros que desencarnaram no acidente. Todos ficaram em silêncio, enquanto Tomás continuava orando através do médium. De repente, a sala ficou com um clima diferente. As pessoas começaram a experimentar sensações desagradáveis, fazendo com que algumas até tentassem deixar o ambiente. Todavia, exatamente naquele momento, o mentor espiritual da residência chegou e saudou o casal, Tomás e Juliana. Que a paz do Mestre esteja conosco. Que assim seja. Muito prazer em revê-los. O prazer é nosso, Dr. Ângelo, respondeu Juliana. Eu não sabia que você conhecia essa família, comentou Tomás. Há vários anos que venho ajudando essa família, pois em épocas passadas contraí dívidas com essas criaturas de Deus. Ângelo fitou os amigos e perguntou: vocês estão tentando estabelecer contato com o pessoal que desencarnou no acidente? Exato, respondeu Tomás. Vou ajudá-los no que for possível. Obrigado, Ângelo. Sua ajuda será providencial. Ângelo pertencia à mesma colônia que Juliana e Tomás, e lá exercia uma função muito importante. Como médico que era, ajudava os espíritos recém-saídos das zonas umbralinas, através do vasto conhecimento que tinha sobre os fluidos. Aproximando-se dos amigos, ele disse: observei que entre os jovens participantes dessa reunião existem alguns que podem fornecer fluidos para os nossos amigos evocados. Isso, é claro, se eles atenderem aos nossos pedidos. Juliana, que estava atenta, fez um sinal pedindo silêncio. Prestem atenção ao que está acontecendo. Tomás e Ângelo observaram, então, que alguns espíritos estavam adentrando no ambiente. Roberto continuava em prece. Tomás falou cauteloso: vamos prestar atenção ao desenrolar dos fatos e tentar encontrar um meio de ajudá-los. Os espíritos que haviam chegado estavam assustados diante da luz que protegia o lugar. O espírito Dr. Ângelo fitou os amigos e falou: temos presentes vários irmãos que desencarnaram no acidente. Eles estão tão perturbados que não sabem o que está acontecendo. Juliana chorava. O que houve, amiga? Perguntou Tomás. Veja o estado dos nossos queridos irmãos. Sofro tanto em ver essas criaturas que deixaram a colônia espiritual otimistas, com vários projetos e atividades que desenvolveriam para continuar sua evolução. E agora estamos presenciando uma cena horrível. Eles se parecem mais com animais do que com seres humanos. Tomás e Ângelo ficaram em silêncio. Tomás olhava demoradamente para determinada moça. Após alguns minutos, ele disse: aquela menina é Rosa Maria. Meu Deus, o aspecto dela transformou-se até o ponto que ela se parece mais com um monstro. Juliana observou um garoto quase nu com um ar de louco. Você já reconheceu o Joel? Já. Ângelo falou calmamente: meus amigos, vamos começar a agir enquanto o ambiente favorável os mantém aqui. Tomás, por favor, solicite que Lúcia Maria descreva o que está vendo. Tomás, que continuava ligado à mente de Dr. Roberto,
fez com que ele perguntasse à moça: Minha querida irmã Lúcia, por favor, conte-nos o que você está observando neste momento. A moça, como que se estivesse hipnotizada, respondeu chorando: Pessoal, o que eu estou vendo é tão chocante que eu não sei se vale a pena descrever. Marijane pediu: Lúcia querida, se realmente você está vendo alguma coisa, por favor, nos informe. Essa reunião é feita com o objetivo de ajudar os nossos companheiros. Isso é, se existir mesmo vida após esta vida. Estou vendo um estado lastimável. Alguns dos nossos irmãos mortos no acidente. Lúcia, diga o nome das pessoas que você está vendo, pediu Armando. Vejo Joel, Rosa Maria, Paulinho, Edson, Manhoso, duas moças que eu não conheço e um rapaz amparado por uma pessoa de aspecto bom. Quando ouviu falar em Paulinho, Marijane começou a chorar. Armando também chorava e soluçava, dizendo: Meus irmãos, Paulinho, perdoe-me as brincadeiras que eu fazia com você. Edson, em estado lastimável, aproximou-se de Lúcia Maria e falou: Olá, pessoal, não fiquem preocupados, estamos numa boa. Lúcia Maria, ao ouvir o irmão Edson e observar a situação precária em que o jovem se encontrava, também começou a chorar. O restante dos jovens encarnados mantinha-se quieto. Dr. Ângelo disse para os amigos: Vamos aproveitar o transe mediúnico do Dr. Roberto para esclarecer os irmãos sofredores e tentar levá-los para a colônia. Tomás se preparou e passou a mensagem que Dr. Roberto deveria transmitir àqueles jovens infelizes. Meus irmãos, vocês estão observando que nessa sala está reunida a maioria dos nossos amigos, principalmente os que conviviam conosco diariamente. Tomás fez uma pequena pausa, depois continuou falando através do médium. Rosa Maria, minha filha, estou feliz em vê-la, porém, você já não pertence a esse mundo material. Você precisa pôr em prática os conhecimentos sobre a vida após a morte, que adquiriu em sua religião. Lembre-se, querida, que sempre conversávamos sobre o Espiritismo. Juliana aproveitou o momento propício e abraçou Rosa, levando-a até onde se encontrava Lúcia e estabelecendo uma conexão mediúnica entre elas, conhecida no meio espírita como mediunidade de psicofonia. Lúcia começou a chorar. Rosa havia conseguido estabelecer contato com aquela moça. Ela, além de chorar, passou a lamentar-se. Papai, eu estou muito doente. Você precisa me curar. Estou com muita febre, dores no corpo inteiro. Eu já não suporto mais tanto sofrimento. Minha filha, vou ajudá-la. Não se preocupe. Pelo amor de Deus, pai, ajude-me. Jamais pensei que um dia sofreria tanto. Quando Rosa Maria falou em nome de Deus, apareceu na sala uma equipe formada por 5 pessoas. Seus componentes se movimentavam tentando ajudar todos os espíritos sofredores que se encontravam ali. Rosa Maria estava encolhida, repetindo sempre: Meu Deus, ajude-nos, perdoe-nos a ignorância. O pedido humilde e sincero da moça foi suficiente para que os espíritos socorristas, com a ajuda do Dr. Ângelo, conseguissem fazer uma transfusão de fluidos dos encarnados para os desencarnados necessitados. Após essa operação, todos os sofredores foram envolvidos pela equipe de socorro e conduzidos à colônia espiritual. Tomás, então, desligou-se de Roberto e observou que os presentes estavam em silêncio. A maioria dos jovens estavam com medo, ao passo que Roberto e Marcondes meditavam a respeito do ocorrido. Tomás procurou pelo espírito Ângelo e não o viu mais, pois ele havia acompanhado os jovens desencarnados até a colônia espiritual. Juliana,
mantinha-se pensativa quando o amigo a abraçou e a convidou para voltarem à colônia, onde continuariam com o trabalho iniciado naquela simples reunião de jovens. Os dois médicos, Roberto e Marcondes, permaneciam em silêncio. A reunião terminou sem maiores comentários, já que os participantes estavam recolhidos em seus próprios pensamentos. Marijane aproximou-se de Roberto e perguntou: Doutor, o senhor está bem? Estou. Graças a Deus, fiquei muito preocupada com o senhor. Por quê? Notei que o senhor estava diferente, falando como se estivesse vendo o pessoal que morreu no acidente. Lúcia, creio que ela os viu mesmo, pois até falou o nome deles, inclusive do Paulinho. Lúcia, que se mantinha sentada no mesmo lugar, ainda impressionada com o que observara, completou o raciocínio de Mari, dizendo: Nunca vi nada parecido durante toda a minha vida. A moça tomou um pouco de água e completou: Eles apresentavam um aspecto horrível. Todos estavam ensanguentados, esfarrapados, esquálidos. Joel ria como um dementado. Porém, o que mais me chamou a atenção foi um rapaz que estava amparado por uma senhora de feição bondosa. Roberto puxou um lenço do bolso e enxugou as lágrimas que teimavam em descer por seu rosto. Lúcia pôs a mão no ombro do médico e disse: Não fique assim, doutor, pois Rosa Maria, apesar de muito doente, parece-me que está consciente. Estou feliz por isso, minha filha. Rosa foi para um lugar onde certamente fará um tratamento. Eu estou chorando porque você não citou o nome do meu filho, Roberto. Realmente não me veio à mente o nome Roberto. Eu vi todo o pessoal que descrevi e havia uma segunda pessoa comigo que me ajudou a informar o que estava se passando com eles, inclusive os seus nomes. Marcondes pigarreou e perguntou: Moça, você conheceu o Albertinho, meu filho? Não, doutor. Você sabe o nome da pessoa que estava amparada por uma senhora? O rapaz que lhe chamou a atenção? A moça pensou: Não, mas eu posso descrever os traços dele. Por favor, faça isso. À medida que Lúcia descrevia os traços fisionômicos do jovem, Marcondes chorava. Marijane abraçou o médico e perguntou: Era o Albertinho? Marcondes respirou fundo e respondeu: Sim, era ele. Graças a Deus que ele já havia sido socorrido. Vou agora mesmo contar à mãe dele. Dr. Roberto pensava: Por onde você anda, meu filho? O espírito Roberto estava abraçado ao médico, completamente descontrolado, falando: Estou aqui, velho. Não caí naquela armadilha que vocês armaram para os meus amigos. Ainda temos muito que conversar. O médico começou a tremer, experimentando uma sensação muito esquisita. Lúcia Maria viu o rapaz abraçado ao pai. O estado do jovem era pior do que os dos amigos que tinham sido socorridos. Ela convidou os presentes. Vamos fazer uma prece? Estou vendo um moço agarrado ao Dr. Roberto. Todos começaram a orar em silêncio. Lúcia viu então um senhor de ótimo aspecto aproximar-se, pousar uma das mãos no ombro do rapaz e dizer: Vamos, meu filho, deixe seu pai descansar. A partir desse momento, o Dr. Roberto foi se acalmando e assumindo o controle de suas ações. Lúcia, Marijane, Dr. Roberto e Dr. Marcondes levantaram-se e foram se dispersando rumo aos seus lares. Marcondes foi diretamente para o hospital, onde sua esposa estava de plantão, e narrou o ocorrido na reunião, principalmente o que presenciara a respeito do filho. Albertinho. Ellen começou a chorar e, segurando nas mãos do marido, disse: Marcondes, eu sabia que o nosso filho estava sendo ajudado por alguém. Ele era um bom menino. Sabe, Ellen, eu estou muito feliz por saber que Albertinho não morreu.
e foi conduzido para um lugar adequado para fazer um tratamento. Vamos continuar fazendo nossas preces para todos os que desencarnaram tragicamente. Marcondes, de uns tempos para cá venho pensando numa coisa que sei que é muito importante para você. Fale, querida. Estou planejando frequentar um centro espírita. Pretendo aprender mais sobre essa doutrina. Ótimo, meu amor. Vamos procurar uma instituição espírita que seja bem orientada e que pratique o verdadeiro espiritismo codificado por Allan Kardec. Combinado. Depois conversaremos com mais calma. A médica deu um beijo no marido e assim eles se despediram. Enquanto isso, o Dr. Roberto chegou em casa e foi para o seu quarto pensando em tudo o que ocorrera na residência de Marijane. Estava quieto em sua cadeira predileta quando ouviu a esposa falar. O que está acontecendo, Roberto? Parece que você viu alma do outro mundo? Yolanda, eu sei que você está falando isso com ironia, mas hoje realmente aconteceram coisas incríveis na reunião que participei. Roberto passou a narrar os acontecimentos verificados na reunião, não se esquecendo de mencionar a situação em que se encontrava o filho do casal. Após ouvir a narrativa do marido, Yolanda levantou-se e começou a andar pelo quarto. Roberto perguntou: O que foi, querida? De repente você ficou inquieta. A mulher parou em frente ao marido e disse: Roberto, sugiro que você procure um bom psiquiatra, pois o que me contou são coisas de pessoas à beira da loucura. O médico baixou a cabeça, depois se retirou do quarto rumo à sala de visitas, onde se sentou no sofá pensando: que pena. Ela não acredita em mim e acha que eu estou ficando louco. No dia seguinte, a notícia do que havia acontecido na reunião já se propagara. Lúcia estava cansada de atender ao telefone para detalhar o que havia visto. Na residência de Marijane também não paravam de chegar pessoas, principalmente familiares e amigos dos jovens desencarnados, querendo saber as novidades. Dr. Roberto optou por sair da cidade, refugiando-se em sua casa de campo e pedindo à esposa que não revelasse seu destino a ninguém. Enfim, todos os participantes daquela reunião eram assediados por pessoas que desejavam saber o que realmente os amigos e parentes desencarnados haviam falado. Cristina, mãe de Joel, correu até a residência de Lúcia Maria para saber mais detalhes, na esperança de descobrir algo sobre o filho. A jovem a recebeu carinhosamente e elas começaram a conversar sobre a comentada reunião. Após alguns minutos, Josiane, mãe de Lúcia e de Edson, informou a filha que o senhor Juliano e a esposa queriam falar com ela. Lúcia recebeu também os pais de Diana e Clarice, desencarnados na fatídica tragédia, com a mesma cordialidade. Após os cumprimentos de praxe, Cristina perguntou: Vocês vieram saber notícias das meninas? Carmen olhou timidamente para o marido e esse lhe fez um sinal afirmativo com a cabeça. Afinal, não tinham do que se envergonhar. Ela então respondeu: Não queremos incomodar Lúcia, mas precisamos saber se nessa reunião nossas filhas estavam junto com os amigos. Lúcia Maria ficou em silêncio. Depois respondeu à pergunta daquela mãe aflita. Dona Carmen, eu vi duas moças, mas eu não sei se eram as filhas de vocês. Por favor, Lúcia, descreva como eram essas moças, pediu Carmen em tom de súplica. À medida que Lúcia descrevia as características físicas das meninas, Juliano mais se aproximava da esposa. Por fim, abraçou-se a ela e ambos choraram. Enxugando as lágrimas, ele disse: Muito obrigado, Lúcia. As crianças que você descreveu são as nossas filhas, Diana e Clarice. Entre lágrimas, Carmen abraçou Lúcia Maria e também agradeceu. Muito obrigada, Lúcia. Você não sabe o alívio que estamos sentindo.
em saber notícias de nossas filhas. Agora temos certeza de que elas estão vivas. Cristina permanecia calada. Lúcia intuiu que a psicóloga estava temerosa de fazer alguma pergunta relativa ao seu filho Joel. Decidiu então falar sobre o rapaz antes que ela perguntasse. Doutora Cristina, seu filho estava presente. O aspecto dele não era dos melhores. Todavia, fique descansada, pois a equipe de socorro espiritual também o levou para lugares que ainda não conseguimos entender direito. Cristina continuou calada, soluçando por algum tempo. Depois disse: Obrigada, meu Deus, por meu filho ter sido acolhido por seus mensageiros. Não sei como agradecer ao Senhor. Bastante emocionada, a psicóloga aproximou-se de Lúcia Maria e, segurando as mãos da jovem entre as suas, disse: Muito obrigada, minha filha. Você não sabe como me sinto neste momento. Estou muito feliz em saber que o meu filho foi socorrido pelos espíritos do bem. Aguardem, a história continua.